E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje sobre a experiência que eu tive com o uso de medicamento psiquiátrico. Para quem me acompanha aqui no canal, provavelmente já tem assistido alguns vídeos que eu falo sobre medicamento. Te convido para se inscrever, caso não tenha se inscrito ainda. E eu quero compartilhar a minha experiência, sem juízo de valor sobre ser certo ou errado. Antes de qualquer coisa, eu digo, os medicamentos psiquiátricos, eles são muito bons, desde que seja feito com um trabalho muito sério, com um profissional muito direito, até porque existem diagnósticos que necessitam de medicamento, ok? E eu tô falando isso porque eu vou contar a minha experiência que eu fiz no ano anterior, que demorou o ano inteiro, no caso, tratamento, início, meio e fim. E finalmente eu encontrei de volta a minha sanidade, o meu discernimento, eu me reconectei comigo mesmo. E isso foi muito bom. Então eu vou relatar aqui algumas coisas que eu identifiquei, estudei, trabalhei. Já compartilhei também alguns vídeos e hoje como eu estou vivendo sem o uso do medicamento, como ele foi importante, mas como já estava me fazendo mal. E a partir do momento que eu identifiquei que não estava legal, eu procurei mudar novamente, orientado, acompanhado e fazendo as coisas de uma maneira que tem que ser feitas. Enfim, o meu tratamento, ele começou em janeiro do ano passado. Eu estava com muita ansiedade, estava com uma irritabilidade muito profunda e óbvio, né? A gente está aqui num canal onde eu falo sobre abstinência e dependência química e esse meu descontentamento, essa minha ansiedade, essas migrações que eu acabei fazendo da minha obsessão e compulsão estavam criando ansiedades que estavam maiores do que eu. E eu estava com o meu estado de humor alterado e eu não conseguia equilibrar aquilo. Então eu procurei ajuda, iniciei um trabalho de terapia, de análise e comecei um trabalho paralelo de psiquiatria com medicamento. O que foi muito legal, eu já retratei aqui em outros vídeos, eu tive uma experiência que foi muito perigosa e eu sempre tive muito medo dos medicamentos por causa disso. Feito, né, a inserção ali com uma dosagem mínima e aos poucos aumentando. Em determinado momento eu tive um pico de liberação mesmo, de aspecto hormonal, de aspecto neurológico, que me gerou memória eufórica, como se eu estivesse drogado. E aí começou o que eu sempre imaginei. Pode ser, inclusive, que o efeito que eu tive, ele foi da forma que eu esperava, porque eu sempre imaginei que fosse assim, então talvez eu tenha condicionado subjetivamente, cognitivamente, enfim, não importa a propriedade, mas o efeito que eu tive foi exatamente como eu sempre imaginei e sempre me preocupei, porque a sensação que eu tinha era de estar totalmente drogado. Quando bateu o remédio, a sensação que eu tive é de ter usado MDMA. Eu olhava as cores das plantas, das árvores, o céu azul, o contorno das nuvens, a minha sensação, eu fiquei totalmente excitado, eufórico, e aquilo foi delicioso e eu não queria que passasse. Então, sendo um adicto de uma doença que é progressiva, incurável, pode levar ao enlouquecimento, pode ser fatal, tudo isso existe dentro de mim. Eu sempre soube. E quando eu tive ali, depois de quase 10 anos, sem nenhum estímulo, sem nada que provocasse uma liberação nestes aspectos hormonais, que não fossem naturais, né? Uma demanda física, energética para
sei lá, ter endorfina, dopamina, serotonina e etc. Cara, quando ativou ali o medicamento e eu senti tudo aquilo, eu falei, eu quero mais. E eu tinha a cartela de remédio na minha mão. Eu olhava para a cartela e ela brilhava. Eu queria amassar todos os remédios e cheirar. Eu fiquei desesperado para sentir aquilo. Obviamente, por todo o condicionamento que eu tenho, por toda a prática, por toda a disciplina, por todo o trabalho muito sério que eu desenvolvo comigo mesmo, eu não fiz. Compartilhei isso com o psiquiatra, compartilhei isso com o terapeuta, analisei isso dentro de mim e escutei coisas que são comuns na área de profissionais, dizendo: pois bem, isso que você teve não está na literatura. Não era para você ter sentido isso. Isso não é para acontecer. Não como uma afirmativa absoluta, mas dizendo que isso é incomum. Porém, o incomum aconteceu. Eu senti. Tava ali. E foi perigoso. Passado isso, o remédio encaixou. E aí eu fui indo. E cara, eu usei o remedinho de ansiedade qualquer que todo mundo usa, que é simples. Mas a minha hipersensibilidade, meu autoconhecimento, principalmente de qualquer coisa de estímulo, é muito apurado. Então eu senti. Continuando nisso, eu fui melhorando, trabalhando, fazendo análise, fui me conhecendo, sentindo e pá. Chegou lá pelo meio do ano, eu tava mais ansioso, mais nervoso, mais irritado, entrando num aspecto de melancolia, de tristeza, de possível depressão. E o que aconteceu? Inserção de outro medicamento. Ou seja, o universo medicamentoso, fármaco-psiquiátrico, ele é assim. E é natural. E ele é assim porque a pessoa muitas vezes não consegue encontrar de fato a origem do seu sofrimento, da sua angústia, ou da sua excitação, da sua euforia. E tem ali ao alcance, corroborado, prescrito, orientado, medicado, meios imediatos de solução. E aí eu inseri outro medicamento, era um antipsicótico múltiplo, né? Ele servia para borderline, bipolar, depressão, suicida, e cá estava eu usando isso. De novo, a hora que eu tomei a dose mínima, mas subiu, que, era só ocitocina pulando, nossa, o mundo era maravilhoso, que delícia, eu amo a vida. Fiquei doidão de novo, mano, doidão de novo, e com 2 remédios. Mas beleza, aí eu fui de novo, como eu já tinha sentido isso, eu sabia que podia acontecer, aí fui lá sentindo, né? Sem contar que eu tinha rebotes em alguns momentos. Eu tinha assim uma demanda de excitação que acontecia constantemente e depois alguns rebotes. Ou seja, eu não estava equilibrando. Eu estava ali tendo propriedades fisiológicas, celulares, enfim, neurofisiológicas, inclusive, que estavam mexendo comigo, mas o âmago, o ágape, o elixir mesmo da consciência, ela não era encontrada. Porque eu não tinha acesso, porque eu estava sendo equilibrado com medicamento. O que deveria favorecer, o que deveria ser bom. E foi. Eu não descarto a realidade de ter me ajudado. Porém, ele mais me alterou do que ajudou. Passado o meio do ano, eu comecei a identificar que não estava legal. E eu comecei a me prontificar a fazer um desmame. E assim foi feito. No final do ano, eu já tinha cortado o antipsicótico, que estava me deixando muito alterado, ao invés de me deixar mais equilibrado.
E por fim, eu encerrei com o de ansiedade. Eu tô fazendo esse vídeo agora, hoje é 30 de janeiro, e talvez eu já esteja próximo de uns 2 meses sem o uso de medicamento. Por isso eu vim fazer esse vídeo agora, porque eu transitei ano passado tentando tirar o medicamento brutalmente como se fosse droga e foi ruim. Eu insisti no trabalho medicamentoso e não trouxe bons resultados. E eu finalmente me reconectei comigo mesmo. E o que eu tenho aqui para trazer, esse relato, esse testemunho, essa experiência, que não vale de nada para vocês terem como uma verdade, ou uma certeza, ou uma direção. Esse não é um vídeo para isso, esse é um vídeo para compartilhar a minha experiência, para caso alguém esteja passando por um período de uso medicamentoso e tendo reações que não existem na literatura, e não encontrando algo que seja acolhedor no aspecto de você estar vivendo coisas que devem ter atenção, mas não encontra tão facilmente isso, saiba que você não está sozinho. E você vai precisar encontrar a sua verdade em cima disso para poder fazer as coisas melhorarem. Então, assim, eu hoje consegui reestabelecer um nível de equilíbrio muito saudável, porque antes eu não conseguia. Antes eu identificava, eu conseguia fazer representações de determinadas situações ligadas ao sentimento, pensamento e etc. Porém, é como se eu estivesse vivendo uma régua que não me deixava descer. Então, qualquer tipo de angústia, dor ou raiva, qualquer alteração de humor, quando ela começava a subir, ela batia num teto, mas ela não melhorava, ela continuava ruim. E por isso eu queria inserir mais medicamento, porque eu não conseguia nem sustentar aquilo, porque não havia uma racionalização plena. E ao tirar o medicamento, ao fazer o desmame, eu me reconectei comigo. Então, eu já disse aqui em alguns outros momentos que eu tô passando uma fase muito difícil, e de fato tá sendo muito difícil. E eu tô conseguindo lidar sem entrar num espectro total de alteração de humor, sem entrar numa radicalidade, né, de desespero. Eu sinto as coisas e elas conseguem ser diluídas ou aceitas, mas sem sofrimento. E tem sido muito bom. Para a gente fechar essa conversa, todo esse cuidado que eu estou fazendo, tudo isso que eu estou dizendo, não é uma conversa para quem está iniciando um trabalho de recuperação, para quem já faz um uso de medicamento e tem bons resultados, porque tem um diagnóstico que necessita realmente de um medicamento. Mas essa conversa é para você que de repente está se escorando, entre aspas, no medicamento e precisa ter o seu ponto de honestidade consigo mesmo para não usar o medicamento como uma bengala ou uma facilidade. Porque o acesso do medicamento hoje, ele está banalizado. As pessoas não conseguem mais sentir qualquer tipo de dor, qualquer tipo de ansiedade. Elas precisam estar o tempo inteiro excitadas, felizes, gozando frutos infinitos de quaisquer ordem. E isso não é natural. Nós não somos assim. O tempo da vida é outro. O tempo orgânico é outro. Então é importante entender que, havendo transtorno, neurose, trauma, patologia real que necessite de medicamento realmente, ótimo, que bom que a ciência está aí para isso. E que bom que você pode encontrar uma melhoria de vida nisso.
Mas se você é um adicto, um viciado, um dependente e tem na sua concepção toda a força obsessiva e compulsiva de um egocentrismo totalmente deslacerado, fique atento, porque é muito provável que você esteja se permitindo usar um subterfúgio para não se conectar verdadeiramente com você. De novo, eu não estou dizendo que isso é uma máxima, eu não estou dizendo que isso são para todos. Essa conversa, ela é de um nível muito profundo para pessoas que têm um conhecimento real de si, para pessoas que estão realmente, honestamente, sinceramente, verdadeiramente trabalhando a busca, a consolidação e a identificação em ser uma pessoa melhor para ela e assim o todo. E é isso que eu passei e é isso que eu vim compartilhar com vocês. Porque existe uma necessidade de atenção maior quando se é um adicto para qualquer coisa que se faça. A literatura, a medicina, a ciência, tudo isso é muito legal. Mas se você não tiver o seu conhecimento como indivíduo, nada vai ser suficiente. E a minha experiência foi essa. Eu achei de suma importância compartilhar com vocês. Espero que ninguém tire nenhuma má impressão. Eu não vim aqui falar mal de medicamento, pelo contrário, eu acho medicamento essencial e muito bom, desde que esteja dentro destes princípios de valores, de retidão, de seriedade. Caso contrário, não é legal e é perigoso e vicia, tá? Esse é o ponto principal de toda a conversa. É para que você seja honesto com você, identificar o nível de apego a um vício que vai trazer uma fuga ou vai te trazer um prazer que não seja real seu. Se você estiver vivendo isso, não tá legal. Aí você precisa começar a trabalhar. Mas para encerrar, essa não é uma conversa para todo mundo. Essa é uma conversa para poucas pessoas que realmente estão buscando ser uma pessoa melhor. Caso contrário, não preste atenção em nada do que eu disse, nem assista esse vídeo. Siga a sua caminhada, porque eu não quero dizer mal sobre nada e nem ninguém, mas eu quero fomentar, eu quero aguçar, provocar, eu quero que quem esteja comigo saiba que tudo isso é verdadeiro e eu quero que você viva a sua própria verdade. Nada do que eu falo vai servir se você não traduzir aquilo que é seu para você fazer da sua maneira, para que você consiga ser melhor para você e novamente o todo. Tá certo? Mas é isso. Eu tô bem pra caralho, tô feliz que eu consegui começar o tratamento, viver o tratamento e fechar o tratamento de forma correta, orientada, direita e hoje estar de volta ao que eu sou. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, fica à vontade. É nóis! Ih!